Um homem, de olhos marejados, observava o caixão de seu pai descer lentamente à terra. Ao seu lado, a família ostentava roupas caras, mas nenhum conforto real. Um sussurro amargo rompeu o silêncio. Mais um gasto inútil para o fracassado do André, não é mesmo? André apertou os punhos, sentindo a dor da perda e a pontada cruel da humilhação. Se você já sentiu o peso do julgamento familiar, a dor de ser diminuído por aqueles que deveriam te apoiar, este canal é para você. Inscreva-se no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder histórias que transformam a injustiça em triunfo. Aquele dia cinzento, o dia do funeral de seu pai, foi o ápice de anos de desprezo para André. Aos 35 anos, ele era o filho do meio, o artista da família, o único que ousou seguir um caminho diferente do império de construção civil que seu pai, o patriarca Augusto, havia erguido. Enquanto seus irmãos, Marcos e Sílvia, desfilavam em carros de luxo e ostentavam cargos de diretoria na empresa da família, André vivia de suas esculturas em metal, um trabalho que, para eles, não passava de um hobby caro e improdutivo. A mãe, Dona Cecília, uma mulher elegante e fria, sempre comparava os filhos, exaltando o sucesso financeiro de Marcos e Sílvia e lamentando a falta de ambição de André. Seu pai sempre se preocupou com você, André, com sua falta de estabilidade. Ela dizia, com um tom que carregava mais condenação do que carinho. O avô, vovô Pedro, o único que sempre o apoiou, havia falecido há alguns anos, deixando um vazio imenso no coração de André e o privando de sua única voz de defesa na família. Augusto, o pai, era um homem de poucas palavras, mas seus olhares de desaprovação falavam volumes. Ele nunca o proibiu de esculpir, mas também nunca o incentivou, preferindo investir nos negócios dos irmãos. E agora, Augusto se fora, levando consigo a esperança que André nutria de um dia ter o reconhecimento paterno. A família se reunia na mansão, um casarão antigo e imponente, símbolo do poder e da tradição dos Medeiros. O ar estava pesado, não apenas pelo luto, mas por uma tensão invisível, uma expectativa pelo que viria a seguir. A leitura do testamento de Augusto Medeiros era o evento central daquela semana. Todos na sala de estar da mansão estavam reunidos. Dona Cecília, sentada ereta no sofá de veludo. Marcos, com seu terno impecável e um ar de superioridade. Sílvia, com seu vestido de grife e um sorriso dissimulado. E André, em um canto, observando a todos, sentindo-se um intruso na própria casa. O advogado da família, Dr. Almeida, um homem grisalho e formal, começou a ler o documento com voz monótona. A maior parte da fortuna e das ações da empresa, como esperado, seria dividida entre Marcos e Sílvia. Aos poucos, os rostos dos irmãos se iluminavam com a confirmação de sua herança. Dona Cecília demonstrava satisfação, um aceno silencioso de que seus filhos haviam cumprido as expectativas. Quando chegou a vez de André, o silêncio na sala se tornou quase palpável. Ao meu filho André, deixo a casa de campo no interior e uma quantia modesta para a manutenção do imóvel, leu o advogado. Um riso abafado escapou de Sílvia. Marcos balançou a cabeça em reprovação. Uma casa de campo? Para ele gastar com suas obras de arte? Zombou Marcos. Seu pai sempre soube que você não teria responsabilidade para gerir algo maior, completou Dona Cecília com um tom de pesar falso. André sentiu o rosto queimar. Não era a casa ou o dinheiro, mas a humilhação pública, a reafirmação de seu status de fracassado perante a única família que lhe restava. Ele queria gritar, queria defender-se, mas as palavras se prenderam em sua garganta. O que estava em jogo não era apenas a herança material, mas sua dignidade, seu valor como indivíduo. Ele era o filho que nunca se encaixou, ovelha negra,
o artista incompreendido em uma família de pragmáticos. E agora, essa diferença era selada e exposta para todos verem. Os dias seguintes foram um inferno para André. Marcos e Sílvia não perdiam uma oportunidade de alfinetá-lo. Com essa casa de campo, você pode montar seu ateliê dos sonhos, André, longe de nós, para não atrapalhar os negócios sérios, Sílvia comentava, com um sorriso irônico. Marcos, por sua vez, sugeriu que ele vendesse a casa para investir em algo que realmente desse retorno. Até Dona Cecília, com sua falsa compaixão, perguntava se ele não pensaria em pegar um emprego de verdade para se sustentar. André tentou ignorar, focando-se em suas esculturas, buscando refúgio na arte que tanto amava. Mas as palavras eram como marteladas constantes, corroendo sua autoconfiança. Ele tentou dialogar com a mãe, explicar sua paixão, mostrar o valor de seu trabalho, mas ela apenas o ouvia com impaciência. Seu pai sempre quis que você tivesse um futuro seguro, André. Isso é amar de verdade. Ela repetia, como se o amor fosse sinônimo de conformidade. A situação piorou quando Marcos, aproveitando-se de uma cláusula no testamento que dava a ele e Sílvia a função de administradores da herança por um período de 6 meses, decidiu que a casa de campo de André precisava de reformas urgentes, impedindo-o de usá-la. É para seu próprio bem, André. Não queremos que você se afunde em dívidas com essa propriedade. Marcos disse com um ar de benevolência que André sabia ser pura manipulação. Era uma forma sutil de controlar o pouco que lhe restava. André sentiu-se encurralado. Sua única aliada, sua arte, estava sendo atacada indiretamente. Ele tentou argumentar, mas Marcos e Sílvia, apoiados por Dona Cecília, formavam uma frente impenetrável. A humilhação não era mais apenas verbal, era uma privação concreta, um cerceamento de sua liberdade. Ele buscou o Dr. Almeida, o advogado, mas o homem apenas balançou a cabeça. O testamento é claro, André. Seus irmãos têm o direito de gerir os bens por um tempo determinado. É uma medida protetiva, explicou, com um tom que beirava a condescendência. André se viu sozinho, sem apoio, e a angústia começou a apertar seu peito. A tensão na mansão Medeiros atingiu níveis insuportáveis. Marcos e Sílvia passaram a usar a mansão para reuniões de negócios e festas ostentatórias, convidando a alta sociedade da cidade. Nessas ocasiões, André era tratado como um mero convidado, ou pior, como um serviçal invisível. André, você pode pegar mais gelo, por favor? Sílvia perguntou uma noite diante de dezenas de convidados, com um sorriso doce e um olhar de escárnio. O rosto de André ficou vermelho, mas ele obedeceu, sentindo-se um escravo em sua própria casa. Marcos, por sua vez, começou a espalhar a história de que André era irresponsável e desperdício, justificando a pequena herança que havia recebido. É uma vergonha para a família Medeiros ter um artista sem futuro, ele disse a um grupo de empresários, sem se importar que André estivesse a poucos metros de distância. O sofrimento de André era quase insuportável. Ele se isolou em seu quarto, buscando consolo em suas esculturas, mas até a inspiração parecia abandoná-lo. As tentativas de vender suas obras eram frustradas, talvez porque a aura de fracassado que a família projetava sobre ele estivesse de alguma forma o atingindo. Ele começou a duvidar de si mesmo, questionando se as palavras de sua família não teriam um fundo de verdade. A lembrança do avô, vovô Pedro, era a única coisa que o mantinha em pé. Sua arte é sua voz, André. Nunca deixe ninguém calar sua voz, o avô costumava dizer. Mas agora sua voz estava embargada, sufocada pela opressão familiar. A gota d'água veio em um jantar formal. Marcos anunciou que havia encontrado um comprador para a casa de campo de André. É uma proposta irrecusável, André.
Você pode usar o dinheiro para finalmente começar um negócio de verdade, ele disse, com um tom que não admitia recusa. Silvia e Dona Cecília concordaram prontamente. André sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela casa, mesmo que ainda não pudesse usá-la, era a última conexão material com o pai, um símbolo de uma possível liberdade. Agora, até isso seria tirado dele. Vocês não podem fazer isso, ele explodiu, a voz embargada. É a única coisa que meu pai me deixou. Marcos riu. Seu pai era um homem de negócios, André. Ele não gostaria de ver um bem parado sem gerar lucros. Estamos apenas seguindo os princípios dele. A injustiça era quase insuportável. André se sentiu completamente desamparado, à beira de um colapso. Naquela noite, André não conseguiu dormir. A raiva e a tristeza o consumiam. Ele vagava pela mansão, sentindo-se um fantasma. Ao passar pelo escritório de seu pai, uma luz solitária brilhou em sua mente. Ele se lembrou de uma conversa antiga com o vovô Pedro, quando era criança. Seu pai confiava segredos importantes a um lugar que ninguém mais sabia. Um lugar seguro, oculto aos olhos de todos, mas que tem um significado especial para ele. O avô havia dito. André entrou no escritório, um lugar que sempre o intimidara. Tudo estava impecável, como se Augusto ainda estivesse ali. Ele começou a procurar, sem saber exatamente o que. Passou os dedos pelos livros na estante, abriu gavetas, revirou papéis, nada. Até que seus olhos pousaram em uma velha fotografia emoldurada na mesa. Ele, ainda criança, ao lado de Augusto, ambos sorrindo, com uma de suas primeiras esculturas de metal no colo do pai. A escultura era um pequeno cavalo, feita com restos de sucata. Era a única vez que André se lembrava de ver o pai sorrir para sua arte. Ele pegou a fotografia. Atrás dela havia uma inscrição quase apagada. Onde o metal encontra a madeira, a verdade se revela. André olhou para a mesa, que era de madeira maciça, e para o cavalo de metal na foto. Ele sentiu uma pontada de esperança. Ele virou a mesa, inspecionou as pernas, a parte de baixo. Nada. Frustrado, ele estava prestes a desistir, quando, ao passar a mão por uma das pernas da mesa, sentiu uma pequena saliência, quase imperceptível. Era um pequeno botão de metal, camuflado na ornamentação da madeira. Ele apertou. Com um clique suave, uma pequena gaveta secreta se abriu na lateral da mesa. Dentro havia uma chave antiga e um envelope amarelado. O envelope continha uma carta, escrita à mão pelo pai, e um mapa. A carta era curta. Meu querido André, se você encontrou isso, significa que você é mais observador e perspicaz do que eu e sua mãe imaginávamos. Esta chave abre o cofre que está guardado no porão da mansão. Lá dentro, você encontrará a verdadeira herança que preparei para você. Que sua arte nunca se apague. Com amor, seu pai. O coração de André disparou. Um cofre? No porão? Ele nunca soubera da existência de um cofre ali. O mapa, detalhado e desenhado à mão, indicava a localização exata no porão. A verdade se revelaria. Uma guinada inesperada. André leu e releu a carta do pai, as palavras ecoando em sua mente. Mais observador e perspicaz do que eu e sua mãe imaginávamos. A frase era um bálsamo para sua alma ferida, uma validação que ele esperou a vida toda. O mapa era um enigma em si, com símbolos e marcações que só um olhar atento desvendaria. Ele desceu ao porão, um lugar úmido e empoeirado, cheio de caixas antigas e objetos esquecidos. Com a lanterna do celular, ele seguiu as instruções do mapa, que o levava a uma parede de tijolos aparentemente comum. Com um pouco de esforço, ele encontrou uma alavanca escondida atrás de uma prateleira velha. Ao puxá-la, uma parte da parede se moveu, revelando um cofre antigo, embutido na alvenaria. A chave se encaixou perfeitamente. O cofre rangeu ao ser aberto, e o coração de André
batia descompassado. Dentro não havia pilhas de dinheiro ou joias. Havia um único documento dobrado e uma pequena caixa de madeira. Ele abriu o documento primeiro. Era um testamento adicional, datado de apenas um mês antes da morte de seu pai. Neste documento, Augusto Medeiros revogava as cláusulas anteriores e nomeava André como o único herdeiro majoritário da empresa, com 70% das ações, e o restante seria dividido entre Marcos e Sílvia. Havia também uma cláusula que dava a André o controle total sobre a gestão da casa de campo sem interferência dos irmãos. A carta do pai, anexa ao Novo Testamento, explicava: André, eu sempre admirei sua paixão e sua integridade. Reconheço que fui fraco em não te defender das críticas da sua mãe e dos seus irmãos. Mas eu vi o potencial em você, a visão que eles não têm. Eu sabia que para a empresa sobreviver e prosperar, precisava de alguém com sua sensibilidade e sua capacidade de inovar. Alguém que não visse apenas números, mas pessoas. Eu observei seu trabalho, suas esculturas. Elas me mostraram a alma que você tem. Eu fiz esse testamento secreto para te proteger deles, para que você pudesse provar seu valor sem ser sabotado. Eu queria que você descobrisse isso por si mesmo, para que a vitória fosse sua, não um presente fácil. O cofre foi uma forma de testar sua perspicácia, sua capacidade de ver o que os outros não veem. Perdoe-me por não ter sido mais presente, mas eu sempre te amei. E eu confio a você o futuro da nossa família. As lágrimas escorriam pelo rosto de André, desta vez não de tristeza, mas de uma mistura avassaladora de alívio e gratidão. Seu pai o amava, o valorizava. A pequena caixa de madeira continha um medalhão antigo com a gravação das iniciais de vovô Pedro. Era um símbolo, um elo entre as gerações, um lembrete de que ele nunca esteve realmente sozinho. André respirou fundo, absorvendo a magnitude da revelação. Aquele momento não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre a restauração de sua dignidade, a validação de sua essência. Ele sabia que o confronto seria inevitável, mas agora ele tinha a verdade e a força de seu pai e avô ao seu lado. A família se reuniu novamente na sala de estar, a pedido de André, que havia convocado o Dr. Almeida. A tensão era palpável. Marcos e Sílvia estavam visivelmente irritados, acreditando que André estava prestes a ceder e vender a casa de campo. Dona Cecília mantinha sua pose de matriarca, observando o filho com uma expressão de cansaço. "O que você quer, André? Já não basta de drama?" perguntou Marcos impaciente. André, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma calma inabalável. Ele colocou o Novo Testamento e a carta do pai sobre a mesa de centro. "Eu quero que o Dr. Almeida leia este documento", disse, sua voz firme e clara, surpreendendo a todos. O advogado, com uma expressão de surpresa contida, pegou os papéis. Enquanto ele lia as primeiras linhas, a cor sumiu do rosto de Marcos e Sílvia. Dona Cecília, a princípio, franziu a testa, sem entender. Mas à medida que a voz do advogado continuava, descrevendo a revogação do testamento anterior e a nomeação de André como herdeiro majoritário, o choque se instalou na sala. "O quê? Isso é impossível!" gritou Sílvia, levantando-se abruptamente. "Uma fraude! André, você está tentando enganar a todos com essa farsa!" acusou Marcos, com o rosto vermelho de raiva. "Seu pai nunca faria isso. Ele sempre soube que você não era capaz!" Dona Cecília exclamou, a voz tremendo. André ergueu a mão, pedindo silêncio. "Meu pai fez isso sim, e ele deixou uma carta explicando tudo." Ele entregou a carta do pai ao advogado, que a leu em voz alta. As palavras de Augusto, elogiando a perspicácia e a integridade de André, a confiança em sua visão para a empresa e o reconhecimento de sua própria falha em defendê-lo, atingiram a todos como um raio. Marcos e Sílvia ficaram pálidos.
A arrogância se desfez em seus rostos, substituída por incredulidade e fúria. Dona Cecília, por sua vez, desabou no sofá, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas escorrendo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de vergonha e arrependimento. O silêncio na sala era ensurdecedor. A verdade nua e crua havia sido exposta. As máscaras de superioridade e desprezo caíram. O fracassado André, o artista incompreendido, revelou-se o verdadeiro herdeiro, o escolhido pelo patriarca. A inversão de poder era avassaladora. O choque inicial deu lugar a uma onda de acusações e negações por parte de Marcos e Sílvia. Eles tentaram alegar que o testamento era falso, que André havia manipulado o pai. Mas o doutor Almeida, um profissional ético, confirmou a autenticidade do documento que havia sido registrado em cartório pouco antes da morte de Augusto. A humilhação de Marcos e Sílvia era completa. De herdeiros presuntivos do império, eles se viram reduzidos a acionistas minoritários, sob a liderança do irmão que tanto desprezaram. As reuniões de diretoria da empresa, antes dominadas por eles, passaram a ter André na cadeira principal. Em sua primeira reunião, André, com uma calma surpreendente, demitiu o diretor financeiro, um amigo de Marcos que havia aprovado gastos exorbitantes em projetos pessoais dos irmãos, e o diretor de marketing, que era comparsa de Sílvia em campanhas publicitárias duvidosas. A partir de agora, a Medeiros Construções trabalhará com transparência e responsabilidade. André declarou, o olhar fixo nos irmãos. Dona Cecília, que antes o desprezava, agora o olhava com uma mistura de medo e admiração. Ela tentou se aproximar, buscando redenção, mas André manteve uma distância respeitosa. Eu entendo que a senhora agiu por aquilo que acreditava ser o melhor, mãe. Mas o amor não se mede por dinheiro ou status, ele disse com uma voz suave, mas firme. A notícia se espalhou como um incêndio na alta sociedade. O artista fracassado havia se tornado o novo líder da Medeiros Construções. Muitos dos convidados que antes o ignoravam agora tentavam se aproximar, buscando parcerias e favores. André, no entanto, manteve sua integridade, escolhendo seus aliados com sabedoria. Ele não buscava vingança, mas justiça e a construção de um legado sólido. Nos meses seguintes, André implementou uma série de mudanças na Medeiros Construções. Ele trouxe uma nova equipe de gestão, focada em inovação e sustentabilidade. A empresa, que estava estagnada sob a liderança de Marcos e Sílvia, floresceu. Ele investiu em projetos sociais, construindo moradias populares e escolas em comunidades carentes, algo que Augusto sempre sonhou, mas nunca teve a coragem de fazer. A Casa de Campo, sua herança inicial, foi transformada em um centro cultural, onde jovens artistas podiam desenvolver seus talentos, um tributo à sua própria jornada e à memória de seu avô. Marcos e Sílvia, com suas ações reduzidas, tiveram que se adaptar à nova realidade. Marcos, sem o poder de antes, viu seus negócios paralelos ruírem. E Sílvia, sem os recursos da empresa, perdeu seu status na sociedade. Ambos foram forçados a buscar novas direções, longe do império que um dia acreditaram ser deles. Dona Cecília, por sua vez, passou por uma transformação silenciosa. Ela começou a frequentar o Centro Cultural de André, observando os jovens artistas com uma nova perspectiva. Em uma tarde, ela se aproximou de André com os olhos marejados. Seu pai tinha razão sobre você, André. Eu fui cega pelo orgulho e pela ambição. Me perdoe, ela disse, a voz embargada. André a abraçou, um gesto que selou anos de dor e ressentimento. A justiça havia sido feita, não apenas no sentido financeiro, mas na restauração dos laços familiares, na redefinição do que significava sucesso e valor. Anos se passaram. A Medeiros Construções, sob a liderança de André,
tornou-se uma referência em inovação e responsabilidade social. Ele continuava esculpindo em seu tempo livre, suas obras agora expostas em galerias renomadas. Sua arte era sua alma, e a empresa, sua forma de dar voz a valores que ele sempre defendeu. Marcos e Sílvia, embora ainda ressentidos, encontraram seus próprios caminhos. Marcos abriu uma pequena consultoria e Sílvia dedicou-se à filantropia, talvez buscando um propósito que o dinheiro nunca lhe deu. Dona Cecília, uma mulher transformada, era uma presença constante na vida de André, uma avó carinhosa para seus filhos, uma mãe que finalmente enxergava o valor de seu filho. A história de André Medeiros é um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária ou por seu status social, mas por sua integridade, sua paixão e sua capacidade de perseverar diante da adversidade. É a prova de que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra um caminho, e que o amor e a verdade, no final, sempre triunfam sobre o desprezo e a humilhação. A vida de André é um testemunho de que o fracassado de hoje pode ser o líder inspirador de amanhã, e que a maior herança que podemos deixar é o legado de nossos valores e a coragem de sermos quem somos. Se essa história tocou você, se acredita que a perseverança e a integridade sempre são recompensadas e que a justiça, por mais que demore, sempre se manifesta, inscreva-se no canal Status Bilionários, ative o sininho e compartilhe esta história para que mais pessoas possam se inspirar e acreditar que é possível transformar a humilhação em triunfo.